Vamos com 37, e neste momento o Catecismo aborda o tema Paixão e Morte de Jesus Cristo. A pergunta é: o que você crê quando afirma Cristo padeceu? Lembre-se que está havendo aqui uma exposição sobre o credo apostólico. E a Escritura, ela nos aponta para o sofrimento de Cristo, nos mostra que o Senhor Jesus Cristo padeceu. E o credo apostólico, ele reflete, ele confessa esta realidade, esta verdade, quando nós dizemos: creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Então, o que é que eu acredito, em que creio, quando eu afirmo que Cristo padeceu, baseado na Bíblia? Eu creio que durante toda a sua vida neste mundo, Jesus Cristo suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de todo o gênero humano, para que pela sua paixão, como único sacrifício propiciatório, pudesse livrar nosso corpo e alma da eterna condenação e nos garantir a graça de Deus, a sua justiça e a vida eterna. Então, sintetizando, resumindo o assunto desta noite, como todo ser humano padece em consequência da queda e do pecado que escraviza o homem, Cristo, encarnando, vindo ao mundo, assumindo a forma humana, sendo verdadeiro homem, ele padeceu. Ele sofreu o peso do juízo divino nele mesmo. E o seu sofrimento foi maior do que qualquer sofrimento que qualquer homem neste mundo tenha suportado. E esta verdade, ela se baseia pelo menos em duas razões. A primeira razão é que Jesus não cometeu pecado pessoal, ele jamais pecou. E embora Jesus tenha assumido a raça humana, a nossa natureza, e tenha experimentado das mesmas tentações que nós experimentamos, a Bíblia nos lembra que Jesus Cristo, ele jamais pecou. E por que ele sofreu? Porque sendo inocente, sendo puro, ele assume a nossa natureza e carrega sobre si o meu pecado e o seu pecado. Ele nos representa na cruz do Calvário. Existe uma profecia antiga que foi feita 800 anos antes da encarnação de Jesus Cristo. E foi feita por um profeta chamado Isaías. Isaías, que ficou conhecido como o profeta messiânico, ele falou da parte de Deus a respeito do padecimento, do sofrimento de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 53 e conferir juntos o que diz a palavra do Senhor. Em Isaías 53, nós encontramos a descrição de como Deus ele providenciaria a salvação, a libertação, a redenção de seu povo eleito. Ele faria isso através do seu Messias prometido, o Cristo, que ficou conhecido no livro do profeta Isaías como o braço do Senhor. Então, a expectativa nos dias de Jesus, nos dias em que ele viveu neste mundo, foi de que o Messias seria o braço do Senhor no sentido militar, ou seja, ele reuniria o povo, ele formaria um grande exército e colocaria o Império Romano dominante na Palestina para correr. Mas na realidade a descrição do profeta Isaías é que o braço do Senhor, o Messias prometido, ele viria e venceria e libertaria o seu povo através do seu próprio sofrimento, representando, assumindo a culpa, o pecado do seu povo. Vejam só Isaías 53, como começa o profeta a descrever esta situação aqui. A partir do versículo 1, ele começa levantando uma questão. Ele está falando a respeito do que o Messias haveria de fazer.
ele é reconhecido também no livro do profeta como o servo do Senhor. Nos versículos finais do capítulo 52, a partir do versículo 13, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que irei fazer. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Então, a profecia, ela fala a respeito do servo do Senhor, o Messias prometido, totalmente diferente da descrição dos quadros que nós encontramos e que são pintados pelos homens, de um Cristo geralmente de pele muito clara, cabelos loiros e lisos, de olhos azuis. A descrição do profeta Isaías é de um homem que, dado o seu grande sofrimento, enorme sofrimento, o maior sofrimento que um homem já pôde experimentar nesta terra, ele apresenta uma aparência desfigurada de alguém que de fato é sofredor. E o que ele está prestes a fazer trará admiração para os povos, para os reis, porque eles conseguirão ver e entender o que antes estava longe deles. Mas aí o profeta, ele continua, e no início do versículo 53, ele faz uma indagação. Vamos ler juntos o versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, a expressão braço do Senhor, ela aparece aqui, fazendo uma ligação com a pessoa de Jesus. A pergunta do profeta é pertinente. Ele está profetizando a respeito de algo que aconteceria 800 anos depois. E a pergunta é: quem acreditou no que nós falamos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele está aqui descrevendo a realidade clara dos dias de Jesus, quando o seu próprio povo o esqueceu, o rejeitou, não o reconheceu como Messias. João vai confirmar isto em seu evangelho. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então a pergunta do profeta é pertinente. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? E aí ele começa a descrever a revelação a respeito do servo sofredor. Vamos ler o versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Vocês lembram quando ouviram a respeito de Jesus e disseram assim: de Nazaré, será que pode vir alguma coisa boa? Na linguagem bem nordestina, tipicamente nordestina, será que de Nazaré pode vir algo que preste? O que descreve aqui o profeta de uma maneira poética, mas trazendo uma revelação divina, é que assim como um renovo, uma raiz de uma terra seca, Jesus, o servo sofredor, o braço do Senhor, não tinha aparência nem formosura. Olharam para ele e ele não trazia nenhuma beleza que agradasse aos homens. Então, percebam que o seu próprio ministério, desde o seu nascimento, já foi envolvido em sofrimento. Vocês lembram quando Jesus nasceu, o que foi que Herodes quis fazer? Ele quis matar o Messias. Os magos do Oriente, dirigidos, guiados pelo Senhor, queriam adorar o rei de Israel, e Herodes então disse: eu também quero ir lá. E orientados então, eles não passam novamente por Jerusalém, mas mesmo assim, entendendo que foi enganado, o que foi que Herodes mandou fazer? Matem todas as crianças, os meninos homens. Então, desde o início, a história de Cristo, ela é envolvida em sofrimento, quando desde o seu nascimento ele foi rejeitado,
Não houve lugar para que a sua mãe pudesse dar à luz dignamente. Tentou-se de todas as formas matá-lo, e com isso muitas crianças pagaram com a sua vida. E toda a descrição bíblica então é de alguém crescendo sem nenhuma beleza aos olhos humanos, sem nenhuma formosura, sem algo que atraísse os próprios homens. Versículo 3, vamos ler. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Percebam que é uma profecia tão clara, mas ela fala de algo que aconteceria tanto tempo depois. E Deus já estava revelando para o povo, para que eles não rejeitassem a Jesus quando de fato o Messias, ele encarnasse, ele viesse ao mundo, ele se fizesse homem. Ele foi desprezado, rejeitado entre os homens, o mais rejeitado entre os homens. A Bíblia o descreve como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Na história da humanidade, outros homens experimentaram um sofrimento físico maior do que o de Jesus. Outros métodos de tortura que levaram pessoas a um estado de agonia física maior que o de Jesus. Mas por que a Bíblia diz que ele é aquele que foi o mais rejeitado, homem de dores e que sabe o que é padecer? Porque o seu sofrimento não somente foi físico, mas também espiritual. A sua alma profundamente triste se tornou quando se aproximava a hora da morte. O que Cristo estava para experimentar era algo que nenhum de nós suportaria e sobreviveria. Ele foi rejeitado pelo seu povo, ele foi abandonado pelos seus discípulos, ele foi rejeitado por seu próprio Pai. Versículo de número 4, vejam só o que nos diz a Escritura. Versículo 4, vamos lá? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não bastou ter sido ferido pelos homens, o braço do Senhor foi ferido pelo próprio Deus. Ele morre na cruz experimentando até mesmo o peso da mão santa e poderosa do Senhor contra os nossos pecados, não os pecados dele, porque ele jamais pecou. Não há, irmãos, como descrever, portanto, uma figura diferente desta que é apresentada na própria Bíblia, quando nós olhamos as figuras a respeito do Senhor Jesus Cristo, daqueles quadros que são pintados a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que ele foi um homem forte, um homem de iniciativa, um homem que tinha consciência, foco, ele sabia o que deveria fazer, que mensagem pregar, o que deveria ser feito para confirmar que ele era o Cristo. Carregou durante todo o seu ministério o abandono, o desprezo, o rosto dos homens se virando contra ele, desprezando, e até mesmo a mão do Senhor pesa sobre ele a ponto de ele clamar e cumprir a profecia e dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus então, ele padeceu por nós, e o que é que eu afirmo quando creio que ele padeceu? Eu creio que durante toda a sua vida neste mundo, Jesus experimentou no corpo e na alma a ira de Deus contra o meu pecado, contra o seu pecado. Ele nos substitui, ele se faz o nosso sacrifício. E Isaías continua a dizer e a descrever o seu ministério, o ministério do Messias. O que é que acontece com ele? Ainda mais, versículo 5, vamos ler. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus, então, ele sofreu por nós, para que, pela sua paixão, ele oferecesse um único sacrifício propiciatório, que é a cobertura de seu sangue purificador sobre as nossas almas, de modo que quando Deus olha para nós, não vê a nossa miséria, mas vê a justiça de Cristo. Ele fez tudo isso para livrar o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna. Versículo 5 nos lembra: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Ele sofre por nós, para que então experimentássemos a verdadeira salvação. Nós abandonamos ao Senhor no Éden. Cristo então vem ao mundo para nos redimir, experimentando o abandono do Senhor, o seu Pai, na cruz. Nós nos afastamos de Deus e então passamos a viver debaixo da sua santa ira. Jesus Cristo então, para nos salvar, carrega sobre si o peso dos nossos pecados e recebe o castigo que iria nos trazer a paz. Essa é uma visão muito bonita, bíblica e cheia de conforto para nós, quando olhamos para o que Jesus fez por nós e sabemos como Ele é de fato um maravilhoso Salvador. Versículo 6 diz que nós andávamos desgarrados, perdidos como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre o seu servo sofredor, o seu próprio Filho, a iniquidade de nós todos. Aqui nós encontramos então uma visão muito clara que nos mostra o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que o profeta vai cada vez mais falando algo que se torna muito claro para nós quando nós olhamos os evangelhos e a história da nossa salvação. Versículo 7, vamos ler. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Jesus Cristo padeceu para nos garantir a graça de Deus, a sua justiça e a vida eterna. Ele se humilha e dá sua vida por nós, para nos garantir a graça de Deus, a sua justiça e a vida eterna. Por isso que quando nós olhamos os evangelhos, aqueles que puderam ver e entender, quando Jesus passa pelo Jordão, e João Batista ainda está pregando o evangelho, com seus discípulos, ele vê Jesus passando com os seus discípulos, ele para e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A visão clara de João Batista é a visão de Isaías 53. Ele sabia como funcionava todo o sistema sacrificial. Ele sabia que uma ovelha precisava ser morta no lugar do pecador para aplacar a ira de Deus. Mas todas aquelas ovelhas apontavam para o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, as lágrimas dos homens foram choradas por Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou no Calvário as nossas dívidas, nos resgatou do cativeiro do pecado, nos deu a liberdade de filhos de Deus, nos doou graciosamente a bênção da vida eterna. Percebem o que envolve apenas a confissão da nossa fé quando nós dizemos que Jesus padeceu por nós? Envolve tudo o que nós experimentamos hoje: liberdade, paz, vida, esperança,
certeza da graça, da salvação, consolo, conforto para as nossas almas. É o que o Senhor Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Salvador, veio e fez por nós quando Ele padeceu. Nós merecíamos a condenação eterna, mas Ele se fez pecado por nós, assumindo a nossa natureza, assumindo e carregando sobre Ele na cruz, ou até a cruz, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Na próxima quarta-feira nós vamos continuar e vamos aprender um pouco mais sobre este assunto. Eu gostaria que os irmãos levassem consigo nesta noite esta palavra maravilhosa que nos faz lembrar que o servo de Deus, aquele que habitou sempre com Ele na eternidade, o seu próprio Filho, o servo de Deus, Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, Ele se humilhou, Ele padeceu para nos dar a verdadeira vida, a verdadeira liberdade. Vamos orar ao nosso Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pelo sofrimento experimentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente deste modo haveria possibilidade de experimentarmos a verdadeira salvação. Nós necessitávamos, Senhor, de um Salvador maravilhoso, de um Deus forte, de um príncipe da paz, de alguém que, sendo ao mesmo tempo Deus e assumindo a forma humana, sofresse e fosse tentado em todas as coisas, mas que jamais pecasse, e ao mesmo tempo tivesse poder para suportar todo o castigo e ira santa de Deus, morrer a nossa morte, para que pudéssemos então gozar e viver a sua vida e ter a garantia da sua graça, da sua justiça, da vida eterna. Louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite, porque aqui somos confortados e consolados quanto a esta preciosa promessa, a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro. Ajuda-nos a continuarmos firmes, perseverantes, confiantes no Senhor, sabendo que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado e que pode tirar o pecado de todos aqueles, todos quantos crerem ou creem no seu nome, receberem pela fé a sua salvação, crendo nele, confiando nele inteiramente, que continuemos seguindo a Cristo, sem olhar para trás. Em nome de Jesus oramos. Amém.